Fala galera, tá começando mais um episódio de Juliette Rosa, a sua cacofonia digital semanal. O assunto do vídeo de hoje vai ser sobre animes, então fique aí sentado, pega a pipoca e se liga. Mesmo que você não goste muito do tema, eu também vou falar sobre algumas outras coisas além disso. Já deixa o like, se inscreve, ativa a sininha e por favor deixa um comentário aí embaixo sobre algum assunto que você queira que eu fale a respeito, ou se você tá curtindo o projeto. Antes de começar a falar sobre o assunto principal, queria deixar aqui, né, vou colocar o arroba dessa galera aqui e também colocar um trecho aí do que eles fazem dos nossos apoiadores, né. Primeiramente falar do canal do Jamaica, que é um dos nossos colaboradores aí, que ele faz trap, ele faz música. Ele é um artista local aqui da cidade de Três Lagoas e é uma pessoa com um extremo talento. Vou deixar aqui o arroba dele, das redes sociais, e também passar um trechinho aí pra vocês. Já sangue no banheiro, o tempo passa, essa merda sempre vem a me complicar. Não me falha, porra, por mais que eu tente eu não sei amar. Me tranco no quarto, uso Chanel, ela manda mensagem, eu me afogo na bad. Mas garota, eu te avisei que não ia dar certo, porra, eu sou um... Além disso, a gente também tem o Who's Back. O Who's Back nos apoia aí, ajuda sempre divulgando nosso projeto. E ele tem um projeto de streamings aí na Twitch. E também ele agora tá tendo um Instagram, onde ele posta alguns assuntos, alguns pequenos trechos de live. Então vai lá conferir também. Deixa aqui o arroba dele e dá uma olhada aí no que esse cara tá aprontando. Eu sabia, eu falei que era chave. Ai, cacete, filha da polícia, eu tinha esquecido que esse cachorro pulava. Tô ficando com o hype do Minecraft. E aí, filhão? Essa semana ainda a gente vai estar entrevistando uma das bandas locais da cidade, a banda Adulf. A banda Adulf, a gente vai entrevistar aqui o seu baterista e também a principal mente criativa por trás de toda a banda. Não preciso dizer que é suspeito, porque ele é um amigo muito próximo meu, e então provavelmente na semana que vem vai estar saindo esse vídeo, então se liguem aí. Antes de ir para o assunto principal desse vídeo, eu queria falar sobre alguns outros assuntos, cara. Tá rolando, principalmente no Twitter, um assunto a respeito de Marvel. E o pessoal tá muito animado porque vários projetos aí para 2026. Por exemplo, o Batman 2 vai sair agora. Tem o Homem-Aranha, a continuação da saga do Tom Holland. Mais uma coisa que pouca gente está falando, e eu tô achando isso muito estranho, é a respeito de um Homem-Aranha. É também um Homem-Aranha, mas é um Homem-Aranha diferente que vai sair agora. Vai ser um seriado dedicado ao Homem-Aranha Noir. Agora vai me procurar. Quem é Homem-Aranha Noir? Nunca ouvi falar. Eu também não conhecia, acho que pouca gente conhece. Mas é um super-herói ali da Marvel que ele faz parte do Aranha-Verso, aparentemente. E que, diferentemente do Homem-Aranha normal, ele foi picado por uma deusa maligna aranha que concedeu poderes a ele. Esses poderes são diferentes, né? E a história dele, apesar de ser muito semelhante à do Peter Parker, ela tem algumas divergências. E, por exemplo, aparentemente a forma como o Tio Ben morre é totalmente grotesca e muito mais cruel. Tem algumas cenas de gore muito mais pesadas e de violência. E eu ouvi falar que esse Homem-Aranha também não pode morrer. Aparentemente a deusa aranha que transformou ele no que ele é, consegue fazer com que ele volte à vida. Então, vai ser algo bem interessante. E o que é mais interessante é quem vai protagonizar esse Homem-Aranha, vocês não fazem ideia. Quer dizer, provavelmente a gente vai fazer ideia. Mas eu não fazia ideia. Que vai ser o Nicolas Cage, cara. O Nicolas Cage vai estar voltando pra Marvel. Há muitos anos atrás ele já esteve na Marvel no papel do Motoqueiro Fantasma. Filme muito bom, inclusive. Eu gosto bastante do Motoqueiro Fantasma. E agora ele vai estar voltando no papel do Homem-Aranha Noir. Esse seriado, que vai estar sendo exibido pelo Amazon Prime, está sendo produzido e será exibido nele, tá também marcado para 2026. Então eu fiquei muito animado, cara. É uma coisa diferente aí, porque geralmente o Nicolas Cage não faz coisa ruim, né? Segue o baile, vamos falar do assunto principal do vídeo de hoje. Realmente eu gostaria de dizer que essa é uma perspectiva pessoal minha. Então, se você não compartilha disso, eu não me importo. Eu realmente não me importo. Afinal de contas, eu estou falando sobre a minha visão de como o mercado de animes mudou ao longo dos últimos anos. É importante ressaltar que, ao longo do tempo, houveram animes que foram muito mais importantes do que outros, em alguns sentidos que são muito importantes. Primeiramente, em repercussão.
Ou seja, são animes que eles furaram a bolha de só quem assiste anime e chegaram para pessoas comuns. São animes que mudaram a indústria de alguma forma. E são animes que representam algum tipo de quebra de paradigma. E, primeiramente, na minha opinião, o anime que fez com que outros animes passassem a ser conhecidos. Não vou voltar muito atrás para falar de Tokusatsu, não, porque se a gente for falar de Tokusatsu, também não entendo tanto. Mas, enfim. Dragon Ball. Dragon Ball, ele é o anime do pequeno Goku, é uma raça extraterrestre criada na Terra, e que ele protege a Terra e protege todos os seus amigos. Ou seja, é a saga de um herói. O mangá foi escrito por Akira Toriyama, que morreu inclusive há pouquíssimo tempo. Cara, é muito difícil dizer que existe uma pessoa que não conhece Dragon Ball. Ele é um anime extremamente conhecido, é um anime que mudou os paradigmas da indústria e que furou absolutamente a bolha. Não existe uma pessoa no universo que não sabe o que é um Super Saiyajin, não sabe o que é o Goku e etc. Devido à repercussão dele, né, e essa importância que ele teve, eu coloco ele como um dos primeiros animes mais relevantes que existem. Que um dos primeiros animes a ter uma relevância notória, né? Depois dele, ali mais ou menos em 98, 99, saiu Naruto. E muita gente vai me criticar com relação a isso, porque eu tô colocando Naruto nesse patamar, mas Naruto foi sim um grande advento, cara. Não à toa, ali nos primeiros anos de 2000, todas as revistas relacionadas a assunto de anime, mangá que saía, colocava Naruto na capa. E por que colocava Naruto na capa? Porque ele furou a bolha. Porque ele furou a bolha e ele causou uma expansão do mercado de anime. Ele causou uma expansão desse mercado e fez com que isso fosse conhecido por mais pessoas, o que é incrível, né? Dado o estilo de animação, que era uma animação que nem sempre entregava uma boa qualidade em todos os episódios, que algumas vezes inseria os tão famigerados fillers, né? Para poder encher linguiça, porque não tinha conteúdo. Então, mesmo assim, para a época, ele foi um anime extremamente importante, todo mundo gostava. Ele expandiu o mercado de animes, por assim dizer, e fez com que isso fosse mais reconhecido. Então, eu coloco esses dois como os dois primeiros animes mais importantes da história. Depois de Naruto, eu poderia colocar outros aqui, na verdade. Talvez seja injusto. Mas, na minha opinião, o terceiro anime mais importante que surgiu foi Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan. O Shingeki no Kyojin, cara, ele foi muito importante porque ele quebrou com aquela perspectiva de que os animes, eles necessariamente não podiam ter uma história boa, eles não poderiam ter uma história profunda e não poderiam ter um bom roteiro. Aí você pode dizer, ah, mas antes teve Death Note, antes teve Fullmetal, eu queria fazer isso. Mas é diferente. É totalmente diferente. Eles eram animes que faziam isso, contudo, eles não foram animes que conseguiram causar uma mudança em toda a indústria de animes pelo fato deles serem assim. Enquanto o Shingeki no Kyojin não. Ele se tornou um anime que ele mudava totalmente a indústria. Ele passou a mudar a régua. Ele mostrou que animes poderiam ter uma história, um roteiro tão complexos quanto era Game of Thrones. Não apenas complexo, mas tétrico, frio, mostrando uma realidade nua e crua. E enfim, né, toda aquela questão do roteiro extremamente bem elaborado, bem complexo e etc. Isso foi uma mudança imensa. Existe uma sociedade de animes pré-Shingeki no Kyojin e uma sociedade de animes pós-Shingeki. E essa sociedade de animes pós-Shingeki, eles passaram a inserir em seus animes, mesmo aqueles que eram, por exemplo, shonen, que geralmente não tem roteiros muito complexos, passaram a ter roteiros complexos, passou a ser uma exigência. E é nesse sentido que Shingeki no Kyojin se diferencia de todos os outros animes que também trouxeram um roteiro um pouco mais bem construído, uma história, uma narrativa e etc. O que nos leva ao quarto anime mais importante de todos os tempos e também o assunto principal desse vídeo, que é nada mais, que é nada menos que Demon Slayer. Exatamente, é Demon Slayer. Eu sabia. Você acertou. Você acertou. Demon Slayer. O Demon Slayer, cara, é um anime extremamente problemático. E eu vou explicar o porquê. Primeiramente, o Demon Slayer é um anime shonen que ele não é especialmente fabuloso em história. Ele é bom, ele é ok, é maravilhoso de forma alguma. Contudo, ele surgiu em um momento muito importante, muito específico, que foi um momento em que estava saindo muita coisa ruim, muita coisa de baixa qualidade. Então, a partir do momento que você abaixa a régua de qualidade a um ponto em que praticamente toda temporada é só isekai, é só anime de fantasia, é só anime saturado, é só ecchi e blá 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 blá.
Cara, ninguém mais aguenta isso. Então, beleza. Entra Demon Slayer na jogada. Um anime que ele é ok, mas ele é um pouquinho melhor do que a média. E ele estoura. E ele estoura porque a régua tava tão baixa a ponto dele parecer uma coisa maravilhosa. É tipo uma pessoa que viveu muito tempo em um relacionamento super tóxico e passa a ter um relacionamento normal, sabe? Pra ela, tipo, nossa, como assim você não está sendo tóxico comigo? É porque você simplesmente baixou tanto a sua régua que você não tem mais um parâmetro de qualidade adequado. Você acha que coisas mínimas são coisas maravilhosas. Mas existe um outro motivo também para que Demon Slayer seja tão reconhecido. E não é injusto, e não é injusto. Ele tem uma animação extremamente boa. Ele é animado pelo estúdio Ufotable, que é um estúdio que, na minha opinião, é um dos melhores do Japão. Ou o melhor estúdio de animação do Japão. Aí tem gente que vai falar, ai não, porque eu acho que é o Mapa, porque eu acho que é o Ghibli. Foda-se! Na minha opinião, é o Ufotable e ponto final, porque ele é um dos poucos estúdios que conseguem entregar quase sempre uma animação consistente. Muitos estúdios de animação utilizam de recurso uma estilização e eles distorcem bastante os efeitos, que na verdade não é um desleixo, né? Muita gente acha que é desleixo, que é mal feito, mas não. A estilização que pode ser o tema de um vídeo que eu faço mais pra frente, porque é bem amplo e complexo, é uma estratégia de animação que ela deforma o corpo do personagem a fim de causar a sensação de movimento, um movimento mais fluido. E isso não me agrada particularmente. O estúdio Fótego, ele se apega a uma consistência maior no corpo dos personagens na hora do movimento e na hora da cena de ação. Você quase não vê distorções. Então, por isso, para mim, é o melhor estúdio de animação. Sem falar que eles conseguem utilizar CGI de uma maneira maravilhosa. Você vê aquele CGI e fala, isso não é CGI. Isso não é CGI. Isso é normal, é a realidade, eu não sei. Enfim, Demon Slayer apresentou esses dois aspectos que foram muito importantes para que ele se tornasse um anime muito importante. E foi com isso que ele conseguiu uma quebra de paradigmas. Pela história, também. Mas não porque a história dele é boa. É porque a história dele foi um pouco melhor do que a média, num período em que tudo que saía era extremamente ruim. E porque ele tem uma animação muito boa. Beleza. O que ele causou na indústria de animes? Ele subiu não a régua de qualidade das histórias, que é o que deveria ter acontecido. Ele subiu a régua de qualidade da animação. E isso eu tenho certeza que todos vocês repararam. Hoje em dia, como por exemplo é o caso do Naruto, que eu acabei de explicar aqui agora há pouco. O Naruto, ele tinha umas quedas de qualidade extremas ao longo dos episódios. Às vezes você vê o Naruto com a cabeça torta, assim, tem a famosa cena do Sasuke, né, na verdade, com a cabeça torta. E se fosse hoje em dia, sinto dizer, mas esse anime não faria muito sucesso. Porque a história dele é ruim? Não. Porque hoje em dia, para que o anime ele seja bom, e seja reconhecido e tenha consumidores, ele precisa ter uma qualidade boa. E essa foi a régua que Demon Slayer colocou. Após ele, todos os animes passaram a ter esse nível de exigência, de ter uma animação muito boa. Você vê ali o que o Jujutsu Kaisen vem fazendo no sentido de animação. Inclusive, eu também vou fazer um episódio só sobre Jujutsu Kaisen, porque eu tenho muito para falar sobre ele, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Você vê quando os diretores eles falham, nem que seja um pouco, em um ou dois episódios, eles precisam vir a público e pedir desculpa. Sendo que o negócio está numa qualidade excelente, se você comparar o que era entregado tipo, na década passada, por exemplo. Mas hoje em dia você tem essa obrigação de entregar uma qualidade de animação boa. E quando você não consegue fazer isso, o que acontece? É aí que vem o hate. E esse hate foi o que derrubou o nosso famigerado também Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, durante a sua primeira e até a segunda temporada, eram animes extremamente famosos e populares. Todo mundo falava de Nanatsu como se fosse uma obra-prima. Eu já tinha acompanhado um pouco da obra no mangá e eu sabia que ela era, no mínimo, ok, mas que não era tudo isso. E quando ele saiu e eu vi todo aquele hype, eu fui um dos primeiros a fazer crítica a respeito daquilo. De como ele tinha uma fama desmerecida exclusivamente por conta da animação e das lutas sem sentido que tem. É um excesso de violência totalmente desproporcional. Os caras, eles simplesmente saem na porrada sem qualquer nível de justificativa. É tipo, oi, te encontrei, pá, porrada. E ainda querem falar mal de Dragon Ball. Se você for comparar as primeiras temporadas de Nanatsu no Taizai com Dragon Ball tem um roteiro do caralho. E olha que o roteiro de Dragon Ball também só é ok, no máximo. É o mínimo que eles fazem ali. Mas beleza.
A partir da terceira temporada, eu não preciso nem falar muito sobre a terceira temporada, que todo mundo sabe que o estúdio Den, fez com Nanatsu no Taizai, que eles terceirizaram a animação e entregaram aquela caca. E essa foi a queda de Nanatsu no Taizai. Ou seja, as pessoas não assistiam porque gostavam, porque a história era boa, é porque a animação era boa. É por conta da animação. Beleza. Quem mais caiu nisso? Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia tem sempre uma entrega de qualidade excelente, mas nas últimas temporadas eles estão dividindo a staff em pessoas que vão cuidar do anime e pessoas que vão cuidar dos filmes, que sempre, todo ano sai, todo ano sai uns 2, 3 filmes de Boku no Hero. E os melhores animadores eles são destacados para a equipe do filme, o que faz com que o anime tenha uma queda de qualidade mínima. Na minha opinião é mínima. Mas pra galera é demais. E isso foi o início do downfall, da queda de Boku no Hero Academia. A animação, não a história. Bem que a galera odiou o final, mas o começo da queda de Boku no Hero não foi a história, foi a animação. Que pode nos levar agora a uma nova conclusão, que é a da sociedade das superficialidades. Atualmente a gente vive uma sociedade que é extremamente superficial, extremamente amparada na aparência, na beleza e no que ela consegue ver externamente. Isso se reflete no que essa sociedade consome, em sentido de anime, em sentido de música, em sentido de vestimenta, de moda e etc. Então tudo que você vai ver, fazer ou consumir tem que ter uma qualidade superficial boa, independente do conteúdo daquilo. O conteúdo não é importante. O que é importante é como aquilo se parece. E é por isso que, na minha opinião, Demon Slayer, as primeiras temporadas de Nanatsu e vários outros animes por aí, eles têm uma fama desmerecida. Que também é o caso do Jujutsu, que eu não vou falar a respeito, porque senão eu vou passar muitas horas xingando aqui, e não é o propósito desse vídeo. A popularidade de Demon Slayer é tão absurda que ele foi capaz de causar essa subida de régua ao nível que estúdios antigos, como por exemplo Pierrot é o estúdio que fez Naruto Shippuden, Boruto, Bleach, o Black Clover. E ele é um estúdio extremamente famoso por entregar animes muito longos. Ou seja, ele não faz split course, que são aquelas pausas entre temporadas, para entregar episódios mais concisos, menores, tipo 12 ou 24 episódios, só que com uma qualidade melhor. Não, ele entrega animes longos, de até às vezes 100, 300 episódios, e com uma qualidade às vezes ruim. Muitos episódios ruins, aí quando vai ter um episódio um pouco mais importante, eles melhoram a qualidade. Só que o próprio estúdio Pierrot, ele percebeu que isso não compensa mais e que isso não vale a pena. E não é só ele, vários outros estúdios que faziam isso, como a Toei Animation, estão tendo que se adaptar à nova era. Eles não estão podendo mais entregar animes como eles faziam antigamente, animes longos, animes imensos, o que está forçando os estúdios que têm animes longos até hoje, como é o caso da Toei com One Piece, a fazerem mais pausas, porque eles estão sendo obrigados a entregar uma qualidade premium no anime semanal, um anime sem pausa. Isso é um absurdo. O próprio Pierrot também, desde agora, que eles estão fazendo a animação de Bleach, o Arco dos Mil Anos de Guerra, eles tiveram que criar uma subsede, a Pierrot Filmes. Essa subsede, ela tem como propósito pegar animes que são mais relevantes para eles e que eles vão entregar nesses split course, ou seja, em pedaços, em segmentos, fazer numa qualidade um pouco superior ao que o antigo estúdio era. A tendência, provavelmente, é que com o tempo eles não produzam nada no estúdio antigo e passem apenas a produzir no Pierrot Filmes. Ou seja, é só você pegar e dar uma olhada na qualidade absurda a qual está saindo essa continuação de Bleach agora. Eles pegaram esse arco, eles estão dividindo em pedaços, eles não estão entregando de uma vez. Eles entregam, por exemplo, um arco a cada ano, por exemplo, uma coisa nessa faixa, mais ou menos. E está sendo uma coisa incrível. E as pessoas estão gostando. Logo, os estúdios estão vendo que eles não têm escolha. Eles estão precisando se adequar e, com o tempo, dificilmente você vai ver um anime que dure 100 episódios numa tacada só. Você provavelmente vai ver cada vez mais animes com menos episódios. O que também nos leva a um outro problema, que eu não vou falar tanto nesse vídeo, mas que é da exploração do trabalho no Japão por parte dos trabalhadores e animadores dessas indústrias. Né? É um tema extremamente complexo e que inclusive levou à criação de um anime chamado Zunsen, sobre um jovem que acabou de entrar numa empresa que ele queria muito, ele estudou muitos anos para poder chegar lá. Então é o emprego dos sonhos dele, basicamente. E a partir do momento que ele começa a trabalhar, ele percebe que nem tudo são flores. Na verdade, a maior parte do trabalho é exploratório,
ele não é reconhecido, ele só é xingado e demonstra como é, ali, pelo menos um pouco, a carga de trabalho dos japoneses. Olha que nesse anime, inclusive, não é tão pesado assim. Existem indústrias muito mais exploratórias. A parte interessante é que o estúdio que estava produzindo esse anime, no meio da produção, passou a ter problemas. Problemas justamente com o que eles estavam descrevendo ali. O que fez com que o anime parasse no episódio 9. Aí eles colocaram outro anime no lugar, se não me engano foi o Soul Sin of Freedom. E só muitas semanas, meses depois é que eles entregaram os últimos 3 episódios. Ou seja, é basicamente a vida imitou a arte. Incrível. Ou será que a arte imitou a vida e que imitou a arte? Não sei dizer. Como dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o ovo. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, compartilha e diz aí o que vocês acham do que eu falei. Se vocês concordaram, se vocês não concordaram, se vocês acham que veio de ser uma merda. Toda forma tá valendo. E é isso. Tamo junto. Falou!